A gente iniciou com o levantamento do ambiente de controle, a fixação dos objetivos e a análise SWOT, certo? Agora a gente passou para a parte dos subprocessos e fatores críticos de sucesso. Então, a gente meio que começa a sair da parte do levantamento do ambiente e dos objetivos, que aqui é a primeira etapa da nossa metodologia de gerenciamento de riscos, e a gente começa a entrar agora na identificação dos riscos, a partir da identificação dos fatores críticos de sucesso, certo? Então, que os subprocessos nada mais são do que o desdobramento dos processos em subprocessos ou atividades, e definição dos fatores críticos de sucesso. Eu vou trazer aqui o que diz o inciso 2 do artigo 16 da IN 01 de 2016. Bom, na parte de fixação dos objetivos, etapa essa que a gente viu na primeira atividade da implementação da gestão de riscos, que fixação dos objetivos são todos os... a fixação dos objetivos. Todos os níveis da organização, departamentos, divisões, processos e atividades devem ter objetivos fixados e comunicados. A explicitação dos objetivos alinhados à missão, à visão da organização é necessária para permitir a identificação de eventos que potencialmente impeçam sua consecução. E aqui, no inciso 3, identificação de eventos devem ser identificados e relacionados os riscos inerentes à própria atividade da organização. Aí, detalhe, em seus diversos níveis. E aí, quando a gente fala aqui em seus diversos níveis, a gente retoma lá no segundo. No caso, diversos níveis seriam departamentos, divisões, processos e atividades. Então, por isso, a gente quebra um pouco mais. Além da gente pedir a identificação dos processos, agora a gente vem pedindo as atividades, ou subprocessos, né? Mas descendo um nível abaixo de processo. E aqui, nesse documento, Gestão de Riscos, Avaliação da Maturidade, ele é um documento do Tribunal de Contas da União, ele vem trazendo aqui, estabelecimento do contexto, que seria a documentação dessa etapa, normalmente é feita por meio de um relato conciso dos objetivos da organização. Aí aqui a gente viu que os objetivos da organização, né, levam em consideração os objetivos de todos os níveis da organização. Tá, então, e dos fatores críticos para o sucesso e uma análise dos fatores internos e externos do ambiente. No caso, seria a SWOT, como exemplo, que foi o que a gente aplicou na atividade passada, né? Agora a gente vem com a parte dos fatores críticos de sucesso. Bom, e é uma parte conceitual, a ideia não é trazer muito conteúdo aqui para a reunião, até porque a atividade ela não precisa de muitas informações, né? Uma reunião basicamente resumo de tudo que já foi visto. E aqui eu trago só a parte conceitual do que seria subprocessos, atividades, que indicam o nível em que se realizará a identificação dos eventos de riscos do macroprocesso, ou nesse caso aqui que a gente está trabalhando, é processo, escolhido para análise. E fatores críticos de sucesso são pontos-chaves, que são relevantes para o negócio, que, quando bem executados, definem e garantem o desenvolvimento e o crescimento da empresa, do negócio, atingindo os seus objetivos. O foco é sempre o atingimento dos objetivos. E quando esses mesmos fatores são negligenciados ou ignorados, contribuem e muito para o fracasso da organização, que aí se transformam em eventos de risco. Quando esse evento de risco se materializa, vira problema, mas eu não vou entrar muito nessa parte, por enquanto a gente só pede mesmo que a parte dos fatores críticos de sucesso. E subprocessos, ainda na parte conceitual, são
atividades, né? Um conjunto de atividades necessárias e suficientes para a execução do processo. E atividade é nada mais do que fazer, como condição necessária para se alcançar o objetivo. Bom, eu trouxe também esse conceito de fatores críticos de sucesso, que ele é do Antônio, conhecido como brasiliano, né? Ele é da iniciativa privada, ele tem software de gerenciamento de riscos, acabou se tornando uma referência de tanto conteúdo que ele publica, que ele divulga, de cursos, de lives que ele faz. E eu achei bem interessante esse conceito de fatores críticos de sucesso de um artigo que ele escreveu. Pode ser descrito como condições ou variáveis que, caso não sejam devidamente gerenciadas, podem causar um impacto significativo sobre o sucesso de uma empresa, considerando seu ambiente de atuação. Bom, esse artigo eu vou deixar aqui para vocês, ele é linkável aqui, vocês podem clicar depois e ler todo o artigo, é bem interessante. Ele traz essa abordagem de fatores críticos de sucesso como uma forma de se identificar eventos de riscos, que é a forma como nós aplicamos aqui na universidade. E ainda sobre fatores críticos de sucesso, são elementos críticos para o sucesso na implementação daquilo que se deseja, objetivos, metas. Então, quando esses mesmos fatores são negligenciados ou ignorados, diversas metas podem não ser alcançadas. Então, os fatores críticos de sucesso devem e precisam ser encontrados a partir dos seus objetivos ou metas. Lembrando que objetivos e metas, principalmente o foco aqui objetivos, todas as atividades que a gente faz, ela tem uma finalidade, né? Um objetivo. Então, o foco aqui é atingir esse objetivo, tornando-se referências obrigatórias e fundamentais para que a empresa sobreviva, seja competitiva e tenha sucesso, seja qual for o segmento. Então, de forma bastante simples, tentando resumir aqui, é o que pode me impedir de alcançar os resultados desejados, caso não seja realizado ou seja realizado de forma inadequada. Né? Porque não basta, às vezes tem atividade que você pode até fazer, mas se você fizer de forma, assim, não seguindo um padrão, pode acabar impactando na qualidade da tua entrega, né? Do teu processo, no atingimento do teu objetivo. Você pode até conseguir atingir, mas não vai conseguir aquela satisfação que você atingiria caso tivesse executado seus fatores críticos de sucesso da melhor forma possível. Então, negligenciar fatores críticos de sucesso se torna um evento de risco. Né? E entrando aqui já para informações sobre em quais processos identificaremos os subprocessos e atividades, a gente retoma para aqueles 4 processos indicados pela unidade. Então, somente naqueles 4, não naquela lista toda da unidade, tá bom? E utilizando a mesma planilha, a mapa de risco criada para cada processo. A gente vai levar ela até o final. E quantos subprocessos, atividades precisa informar para cada processo? Pergunta importante, porque a gente teve essa pergunta em 2021, então por isso que eu já trago para cá, porque já é objeto do material, porque depende, né? Igual tá aqui. Se o processo já tem o seu fluxo totalmente mapeado, a gente vai fazer uma observação um pouco mais à frente. Ou se o processo passou por uma análise pela Procuradoria, Auditoria e outras unidades de fiscalização, controle ou conformidade, e nessa passagem por essas unidades foram identificados possíveis desconformidades, recomendações, achados de auditoria e outras ações para a conformidade do processo. E outra questão que pode
que precisa ser levado em consideração é o processo não estar com seu fluxo totalmente mapeado. Por quê? Bora lá. E o 1 e 2, assim como o 2 e 3, podem acontecer conjuntamente. Bom, o que acontece? Se o processo está com seu fluxo totalmente mapeado, bom, a gente não solicita que sejam identificados todos os subprocessos, todos os fatores críticos de sucesso. Não, porque a unidade já tem um conhecimento sobre aquele processo, ela já mapeou, ela sabe quais são as atividades, ela já compreende, já tem uma clareza. O gestor da área também, ele já consegue visualizar com clareza aquele processo. E visualizando com clareza, a unidade ela consegue identificar onde costuma dar mais problema quando o processo está sendo executado. Então, partindo daí, a gente solicita que priorize, né? E aí vem, limite a identificação do subprocesso na matriz de risco, considerando os que costumam vivenciar problemas ao longo da execução do processo. Vocês que já têm o fluxograma desenhado, já podem limitar a partir daqui, tá bom? Então, aqui vocês já vão colocar só as atividades ou subprocessos que costumam sofrer o maior número de problemas no momento da execução, né? E aí sim, e também mais na frente considerar os fatores críticos de sucesso também, que ou são negligenciados, né? Enfim. E processo que passou por análise pela procuradoria, por auditoria, outra unidade de fiscalização, controle ou conformidade, sendo evidenciados achados, indicadores de possíveis desconformidades, recomendações ou outras ações necessárias para a conformidade do processo. Bom, nesse caso, a gente solicita que vocês peguem, se uma unidade de controle, né, uma unidade de fiscalização, por exemplo, a auditoria ou a procuradoria, ela já identificou alguns pontos, a metade da análise já está praticamente encaminhada ali, né? Vocês vão extrair dali quais são os pontos, as atividades que têm relação, né, com aqueles achados, com aqueles indicadores, com aquelas recomendações, e extrair dali para poder colocar lá na planilha, lá na parte de subprocessos e atividades, tá bom? E aqui, o processo não está com seu fluxo totalmente mapeado. Importante. Por quê? O que acontece aqui? Está com o fluxograma do processo já prontinho, redondinho, que seja algo compreensível, né? Que o proprietário do processo, aquele que executa, ele consiga explicar como é que funciona o processo, né? A partir daquele mapa. E quem olha o mapa consegue ter a mínima clareza de como ele se inicia e como ele se desenrola ali e como ele finaliza. Bom, e estar com o fluxograma mapeado é condição lá no plano de gestão de riscos para implementar a gestão de riscos. Só que a gente consegue implementar, mesmo que não tenha o fluxograma totalmente mapeado. Só que, nesse caso, de não ter o fluxograma do processo, a gente solicita que identifique todos, porque a gente quer conhecer o processo, né? Por exemplo, se chegar, acho que muito provavelmente a auditoria vai começar a fazer a avaliação independente. Ela precisa ter um conhecimento mínimo, senão ela vai lá em vocês e vai perguntar, entendeu? Então, fazer esse trabalho prévio já vai ser, assim, vocês já não vão precisar ser contactados, não vai ter que parar a atividade, né? Porque quando tem auditoria a gente acaba tendo que parar tudo para poder fazer. Aqui não, que vocês vão ter a flexibilidade de, não, vou tirar uma horinha, eu vou analisar aqui, nesse período aqui que eu estou com... a gente nunca está folgado, né? Mas a gente
tenta encaixar ali a atividade em um tempinho que dá para fazer, entendeu? Então, aproveitar esse momento para fazer enfim, poupar tempo um pouco mais à frente, caso a gente precise responder para um órgão de controle, enfim, uma auditoria. E, então, nesse caso, não ocorreria a limitação, aí listaria todas as atividades daquele processo, ou subprocessos, né, se for um processo maior, mais abrangente. Bom, em 1 e 2 podem se aplicar o mesmo processo, né? O processo pode ter seu fluxo mapeado, mas ele pode também ter passado por uma análise de um órgão de controle ou fiscalização. Então, os dois se aplicam. E o 2 e o 3 também podem se aplicar ao mesmo processo, né? Pode ter passado por um órgão de fiscalização e controle e pode não ter o seu fluxo totalmente mapeado. De qualquer forma, vai ter que listar tudo, incluindo os achados, né, as atividades em que se encaixam os achados, os indicadores de possíveis desconformidades e recomendações de outras ações necessárias. Na parte de fatores críticos de sucesso, é o mesmo raciocínio. Eu vou passar aqui rápido esse slide, mas eu vou dar destaque aqui. Bom, se o processo já estiver com seu fluxo totalmente mapeado, a gente solicita que limite também, né? Porque a gente a unidade precisa identificar resultados, né? Essa é a função da gestão de riscos. Se a gente como aqui, nesse primeiro caso, a gente já vai começar a limitar e direcionar para aqueles pontos que costumam dar problemas ao longo da execução do processo. Então, a gente solicita que limite também os seus fatores críticos de sucesso para de 3 ou de 5 ou até menos, né? Foca naqueles que costumam não ser executados e dar problema na atividade, com certeza. Ou que geralmente eles são executados de uma forma inadequada e também impacta no atingimento do objetivo do processo. Tá? Então, aqui o foco é realmente limitar. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com processos que passaram por análise pela Procuradoria, a gente solicita que todos os fatores críticos de sucesso para o atingimento do objetivo do processo, relacionados àqueles achados, indicadores de desconformidades, recomendações, enfim, sejam identificados, né? Porque se um órgão de fiscalização e controle já sinalizou alguma desconformidade, algum achado, então é porque ali tá tendo um gargalo ali naqueles pontos que eles identificaram. Então, é importante também checar os fatores críticos de sucesso relacionados a esses achados e indicadores e recomendações. E se o processo não está com seu fluxo totalmente mapeado, todos os fatores críticos de sucesso. A gente quer conhecer esse processo. Não tem um mapa, mas a gente quer saber quais são os pontos-chave, né, para a execução de cada atividade. A gente quer conhecer o processo. O 1 e 2 podem se aplicar ao mesmo processo e 2 e 3 também podem se aplicar ao mesmo processo. A forma de coleta de informações que vocês podem estar utilizando é o brainstorming, né, tempestade de ideias, que vocês têm, se na unidade mais de um servidor trabalha naquele processo, é interessante juntar para poder trocar ideias e vocês chegarem em um consenso das atividades, dos fatores críticos de sucesso. Se vocês tiverem uma dificuldade, às vezes tem servidor que é mais tímido, tem medo eu não sei, tem pessoas que têm um receio de falar, às vezes, até mesmo da chefia. A gente, enfim, sugere essa técnica Delphi,
né? Que é uma tempestade de ideias, só que de forma anônima, né? Vocês podem usar algumas ferramentas, o Mentimeter, por exemplo, que a gente acabou de usar, vocês responderam, né? Fizeram lá a nuvem de palavras, a gente usou a nuvem de palavras, mas tem outras ferramentas lá que vocês podem utilizar para coletar dados. Enfim, é bem interessante. E aqui eu trouxe mais um exemplo. Bom, falhas mais comuns em convênios. Esse exemplo a gente viu lá em 2021, né, durante as reuniões, mas eu quis trazer para cá porque ele continua se aplicando, né, em processos de convênio. Então, aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionaria a lógica. Então, proporcionar competitividade em processo de convênio, no caso, seria fator crítico de sucesso. A restrição à competitividade seria um evento de risco. Né? Perceba que ocorre meio que uma negação do fator crítico de sucesso. E as causas seriam exigências de certificados, atestados, requisitos de habilitação extravagantes, né? Algo assim que fosse além do comum, além daquilo que um processo de convênio exige para proporcionar competitividade, enfim. Passando aqui, pessoal, dando andamento, ainda em falhas mais comuns de convênio, o plano de trabalho, ele completo, no caso, tornaria um fator crítico de sucesso para o processo. Já o fato dele estar incompleto, percebe que tem aqui uma negação, né? Se tornaria um evento de risco. E aqui teríamos possíveis causas. A descrição detalhada do objeto, metas, fases, cronogramas e outros aspectos técnicos, financeiros e operacionais serem negligenciados, né? Não constarem lá naquele plano de trabalho. Então, isso poderia causar um plano de trabalho incompleto e aí teria, com certeza, consequências na hora de firmar esse convênio.